Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira, esta que se encontra em minhas mãos. Estamos na lição de número 8, tratando a respeito dos profetas menores, e hoje vamos dar o pontapé inicial no livro do profeta Zacarias. Quando a gente trabalha a palavra de Deus no tocante ao Antigo Testamento, precisamos primeiramente nos situar dentro do texto e contexto. A gente não pode desconsiderar estas questões tão importantes. Quando a proposta para a lição de número 8 é o segredo das mãos vazias e da chama acesa, a gente precisa naturalmente se pautar em Zacarias capítulo 1 até o 4, tendo como o texto-chave Zacarias capítulo 4, versículo de número 6, o qual faço a leitura nesse exato momento para a compreensão da palavra de Deus que será lida. Diz assim a palavra do Senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A gente precisa considerar que, apesar da visão incluir Josué como uma das duas oliveiras, a figura principal em Zacarias é Zorobabel, como vai ficar evidente pela repetição do seu nome no versículo 6, 7, 9 e 10 da palavra de Deus de uma forma específica neste capítulo, porque vai mencionar uma vez mais no versículo 9 as mãos de Zorobabel, lançar os fundamentos desta casa e assim por diante. Quando fala não por força, é porque o povo de Deus foi repetidamente advertido a não depender do poder militar. Parece que o povo de Deus não aprende com a palavra do Eterno. Nós não devemos confiar em braço humano, no poder militar, em um partido, tampouco numa ideologia. A gente tem que se agarrar em Deus. Vamos para a leitura da nossa introdução, conforme se encontra na revista. Vou ampliar para que você possa acompanhar com mais facilidade, ainda mais se estiver utilizando um celular. Se toda obra de Deus só se sustenta pelo Espírito, como você identifica quando está tentando agir apenas na sua própria força? Naturalmente, que cada um de nós devemos responder, até mesmo refletir um pouco sobre isto, mas acontece que a gente precisa assimilar que não podemos confiar em nossos braços, na nossa própria força, tampouco nas outras pessoas, no sentido de colocar toda a nossa confiança em alguém ou até mesmo em nós. Nós precisamos, sem dúvida alguma, realizar a obra do Senhor através do seu Santo Espírito. Para tanto, nós não precisamos ter o Espírito Santo, mas, sem dúvida alguma, o Espírito Santo precisa nos ter em suas mãos para que possa fazer a obra dele. Imagine um povo chamado a voltar-se para Deus, mas que, ao olhar para si mesmo, percebe que suas mãos estão vazias, sem força, sem mérito, sem capacidade de sustentar a obra que o Senhor lhes confiou. É nesse vazio que se revela o segredo. Não é o esforço humano que mantém a chama acesa, mas o Espírito do Senhor que sopra a vida, capacita e sustenta. Quando a gente se depara com esta porção em relação à revista, a gente observa que quando de fato é a obra do Senhor, a gente precisa fazer no poder dele, não no nosso. Quando a gente tenta utilizar alguns expedientes humanos, a gente pode até
apresentar alguma desenvoltura, uma performance, um desempenho, mas nós sabemos que não vai produzir vida verdadeira com Deus, uma vida realmente que esteja arraigada na palavra do Senhor. Mas em Zacarias capítulo 1 até o 4, que é justamente o texto básico desta lição de número 8, que é justamente uma das primeiras lições sobre os profetas menores em relação a Zacarias, isto porque, ao contrário de algumas lições anteriores, a gente vai estudar Zacarias mais vezes, visto que, por exemplo, Ageu, Naum, nós só vimos uma vez sequer, ou seja, pouquíssimo tempo para analisar cada profeta chamado menor. Menor no tocante ao conteúdo, em termos de escrito, não em relação ao valor. Mas quais são as mensagens que vão se fundir? Primeiro que há um chamado ao arrependimento e à conversão. Isto se encontra no capítulo de número 1. Por quê? Sem essa volta para o Senhor, não há restauração. Às vezes as pessoas querem vitórias, porém não querem passar por lutas. Às vezes as pessoas querem obter o perdão divino, porém elas não se consideram pecadoras. Ora, sem arrependimento, não tem condição alguma de ser uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Mas após a lembrança de que toda vitória e toda obra só acontece pela dependência do Espírito Santo, conforme já foi lido em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, de acordo com uma das nossas versões que temos em língua portuguesa. É no poder do Espírito Santo que nós realizamos a obra dele. Lembrando que a mensagem não é nossa, a obra não é nossa, e até mesmo nós não pertencemos a nós mesmos. Parece ser uma coisa um tanto estranha, porque nós temos um Senhor, e esse Senhor é Deus. Aliás, nós temos um dono, nós pertencemos a Cristo Jesus como cristão que somos. E quando a gente já adentra o primeiro tópico da lição, que vai tratar justamente sobre Israel após o exílio, onde a esperança é renovada. A gente sabe que teve o exílio como uma consequência dos atos desobedientes da parte de Israel, houve um abandono completo da aliança, Deus pune o seu povo, e após o exílio, a esperança é renovada, porque Deus não deixou a própria sorte, ao contrário. Deus prometeu estar com eles mediante aquele arrependimento, etc e tal, e mudar o rumo da sua história. E o profeta Zacarias, que foi contemporâneo do profeta Ageu, eles profetizaram a quem? As pessoas que voltaram, ou seja, aqueles repatriados que haviam retornado cerca de 70 anos depois, portanto, do cativeiro babilônico. E é justamente esse ministério de pregação, inclusive de Ageu, que durou apenas cerca de 3 meses. Mas acontece que Zacarias continuou profetizando por bastante tempo. A despeito de ser um ministério de mais ou menos 3 meses, conforme a referência a Ageu e Zacarias, por mais tempo, o fato é que não é a quantidade do tempo profético da parte destes, mas, sobretudo, o conteúdo da profecia, quer durante um período menor ou um período mais extenso, neste caso, numa referência ao ministério de Zacarias. E Zacarias começou esse seu ministério de pregação fazendo o quê? Exortando o povo a concluir a reconstrução da casa de Deus, que havia sido parada, paralisada completamente por cerca de 15 anos. Eu chamo atenção uma vez mais por causa de quê? Às vezes a gente fala assim, por ser uma obra de Deus, vai andar num ritmo frenético. Nananina, não. Não é, portanto,
um padrão. Pelo contrário, vai ter oposição, vai ter um monte de coisas, sem falar que, vez ou outra, nós atrapalhamos bastante esta realização da obra dele. Mas ainda assim, Deus dá continuidade, Deus vai reconstruir, Deus vai levantar homens, como levantou, por exemplo, Zacarias, Ageu, para dar as diretrizes para que o povo retomasse a obra, a construção do templo de Jerusalém, que foi justamente iniciado no dia 21 de setembro de 520 antes de Cristo. Eu quero ainda salientar uma outra coisa. Deus morava no meio do povo, ou seja, no templo. O templo era a casa de Deus. Mas acontece que, para os judeus, por Deus morar ali dentro, isto é, no templo, tanto o templo quanto a cidade de Jerusalém, a cidade chamada Santa, era, digamos assim, inviolável, incontestável. Mas aconteceu o contrário. O templo foi destruído, a cidade também, as pessoas foram exiladas. Mas por causa de quê? Será que Deus fraquejou? Ele não conseguiu se manter em pé? Ao contrário, Deus entrega o povo que havia dado as costas para a aliança, que desdenhava da lei dada por ele àquela nação. E não obstante ter essa lei divina, o povo não apenas tinha altos e baixos, mas tinha práticas pagãs inseridas no seu próprio meio. Idolatria, até mesmo sacrifício de seres humanos, de crianças, se verificaram no meio do povo de Deus que estava debaixo da primeira aliança ou da antiga aliança. Então a gente vê uma situação muito difícil, muito triste, ainda mais para um povo que foi separado, que era nação santa, etc e tal. Mas no ano seguinte, digo, no mês de setembro, mas no mês seguinte, aí sim, Zacarias começou as suas pregações em Judá. Judá é o Reino do Sul. A gente precisa fazer distinção: Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Samaria, capital. Reino do Sul, que é Judá, capital, Jerusalém, onde justamente tinha o templo do Senhor. E no dia 12 de março de 516 a.C., a obra da reconstrução foi concluída e, por sua vez, o templo foi dedicado. A gente vai observar isto com base em Esdras, capítulo 6, versículo 15 até o 18. É provável que as últimas pregações de Zacarias foram proferidas por volta do ano 480 a.C., já durante o reinado de Assuero. O mais importante é que, a despeito do período que é da parte de Ageu ou de Zacarias, é que Deus falou e orientou o seu povo mediante a sua palavra. Hoje em dia não é diferente. As pessoas buscam direções em muitos lugares, senão na palavra de Deus. As pessoas, às vezes, sem conhecimento da Bíblia, buscam o futuro, saber sobre as suas vidas, enfim, nos búzios, tarôs, em, utilizando outros elementos, até mesmo esotéricos. Mas acontece que a gente não pode basear nossa vida e tentar encontrar esta vontade de Deus em outras fontes, senão na Bíblia Sagrada. Já adentrando para o segundo tópico, vai mencionar justamente o profeta das visões e da promessa messiânica. O nome Zacarias, qual é o significado? O Senhor se lembrou. Isso mesmo. O Senhor não se esquece e vai utilizar de uma forma proposital um profeta com este nome, chama-o, vocaciona, dá uma mensagem específica e Zacarias era de uma linhagem sacerdotal.
O pai dele chamava-se Berequias, o seu avô Ido, e este, no caso Ido, está na lista dos sacerdotes que retornaram do exílio com Josué e Zorobabel. A gente vai observar que Zorobabel é citado várias vezes no livro de Zacarias. E é por isso que Zacarias começa o seu ministério ainda jovem, e a sua primeira mensagem foi proferida no mês de outubro, no ano de 520 antes de Cristo. Mas como é que Zacarias prega? Como é que ele recebe essa mensagem da parte de Deus e transmite? Zacarias vai utilizar de visões e de uma linguagem simbólica para transmitir a sua mensagem. Às vezes as pessoas, em meio a uma mensagem profética e altamente simbólica, se perdem nos detalhes, mas a gente tem que tentar captar o sentido, ou seja, ir no âmago da mensagem e não se perder nos detalhes. Os significados das visões, graças ao nosso bom Deus, são explicados por um anjo. O anjo é um mensageiro da parte de Deus. E se não tivesse essas explicações, as pessoas poderiam, enfim, dar vários sentidos, outros, inclusive, para esses elementos. Mas nós temos algumas partes do livro de Zacarias que informam o quê? Poética. E poesia é algo muito bonito, belo. Mas a gente precisa ter cuidado, porque você não pode interpretar literalmente algo que é poético. Quando a Bíblia fala sobre os olhos de Deus, as mãos de Deus e etc e tal, não significa que Deus tem um corpo físico, ao contrário. A Bíblia vai afirmar categoricamente que Deus é espírito. Como espírito, ele não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço. Logo, nós sabemos que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, mas ainda assim, atentemos para a forma como é empregada na palavra de Deus, quer nesse quesito algumas partes sendo poesia ou não. E qual é o limite? Como é que a gente vai saber? Primeiro que algumas versões de Bíblia coloca quando se encontra a poesia em forma de estrofe, porque você não interpreta uma poesia versículo por versículo, e sim estrofe por estrofe. Outra coisa é que a gente precisa ter essa percepção e essa sensibilidade literária para realmente ver se é uma narrativa, se está na forma de poesia e assim por diante. Mas existe uma diferença que é marcante entre a primeira, conforme Zacarias capítulo 1, versículo 8, e a segunda, Zacarias capítulo 9, versículo 14, que é parte do livro que está indicando, sinalizando que foi escrito em épocas diferentes. As pessoas às vezes ficam espantadas. Como assim, em épocas diferentes? É porque a mensagem é do Senhor. Ele age de uma forma não arbitrária, mas coerente. E ele pode sim se valer. E, e tanto é que quando você analisa o conteúdo, você vai ter não uma impressão falsa, mas a certeza disto que está sendo é, devidamente registrado nesta lição. E a primeira parte vai apresentar uma abordagem, digamos, mais profética e histórica. Eu sei que a segunda parte também é profética porque vem da parte do profeta Zacarias, mas vai apresentar elementos com aquelas mensagens apocalípticas e escatológicas. Detalhe, quando a gente vai para a questão escatológica no Antigo Testamento, a tendência de alguns é pegar aquele texto do Antigo Testamento e projetar para 2000, para o nosso tempo. Eu ia falar 2000 anos depois, mas seria caso estivesse relacionado ao Novo Testamento. Mas acontece que uma boa parte dessas profecias, ou seja, quando se fala sobre o futuro, é o chamado futuro imediato. É o futuro deles, não numa referência ao nosso futuro.
Por isso que a gente tem que ler, entender a palavra de Deus, interpretar, aplicar e tirar lições, princípios, mesmo de profecias já cumpridas, porque Deus é fiel, Deus zela pelo cumprimento de sua bendita palavra. Mas qual é a mensagem central deste livro? É uma só. Deus cuida e protege o seu povo. Se a gente parar por aqui, eu já me dou por satisfeito. Aprenda que Deus cuida do seu povo. E quem é o povo de Deus? Aliás, será que Deus tem dois povos? Muita gente fala que Deus tem dois povos. Faz menção a Israel, esse estado político, geográfico, e a igreja. Mas acontece que a própria Bíblia vai dizer que de ambos os povos, numa referência a judeus e gentios, porque o mundo estava dividido em dois, segundo o apóstolo Paulo, de ambos os povos, Deus derrubou a barreira de inimizade e fez um só. Deus só tem um povo, que é a igreja, constituída de pessoas de todas as raças, etnias, tribos, línguas, nações, enfim, pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. Então Deus cuida do seu povo, isto é, da igreja, porque a igreja é o novo Israel de Deus e, por sua vez, vai proteger. Às vezes a gente busca refugiar-se através de instrumentos humanos, quando deveríamos realmente confiar no Senhor. Apesar do poder dos impérios mundiais e dos seus incontáveis inimigos, o Senhor não permitirá que Israel seja destruído. Pelo contrário, em breve ele julgará todas as nações que têm oprimido o seu povo, enviará o seu Messias e restaurará a sua nação. Embora o mal pareça prevalecer no mundo, Deus continua soberano sobre toda a realidade e no tempo certo executará a sua vontade, diz aqui o autor da lição. Eu não sei se ele, nessa parte final, nesse arremate, ele quis se referir ao Israel atual, mas a gente vê, com base em Zacarias, o cumprimento da palavra do Senhor. De modo que a gente precisa salientar: o Messias já veio. Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. De modo que a gente caminha, digamos assim, para o final de todas as coisas, inclusive a consumação plena, digamos, do reino dos céus, porque o reino de Deus já foi estabelecido, mas ainda não foi totalmente consumado. Acontece que quando a gente vai para uma outra parte da lição, que é o tópico terceiro, fala a respeito de uma mensagem de exortação ao arrependimento. O profeta vai começar suas mensagens, primeiro exortando o povo ao arrependimento, por sua vez, à conversão. Eles deveriam mudar aquela rota, se estavam por um caminho, eles deveriam voltar-se para o outro, voltar-se, portanto, para Deus, e o Senhor vai convidar eles a abandonar os seus pecados e as suas maldades e se voltar totalmente para Ele. Algumas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem ser obedientes ao mesmo Deus. No Antigo Testamento, a bênção e maldição estava condicionada tanto à obediência e desobediência. Se você obedecia, você era abençoado. Se você desobedecia, automaticamente a maldição estava sobre você. Acontece que a gente precisa salientar essa necessidade do homem se voltar para Deus para que os seus pecados sejam cancelados e eles possam viver de uma forma plena com o Senhor em verdadeira comunhão, entendendo que precisa ter comunhão, precisa haver ainda.
um pertencimento, porque você pertence ao Senhor, você não é dono da sua própria vida, você não pode ditar as suas regras, tipo, minha vida, quem vai ditar as regras dela sou eu. Quem disse isso? É o Senhor, através de sua palavra que vai nos instruir. E quando a gente se volta realmente para Deus, há uma plena satisfação. Existem pessoas insatisfeitas porque, ao invés de se agarrar e se refugiar em Deus, as pessoas fazem muito em nome de Deus, realiza até mesmo as obras divinas, mas se ocupa mais no trabalho do Senhor do que no Senhor do trabalho, ou seja, no Senhor que tem essa obra. E somente por meio de uma mudança efetiva em seus procedimentos, as pessoas poderiam desfrutar das bênçãos divinas. Já a nação advertida em que sentido? Olhar para o passado, olha lá no retrovisor e percebe o que aconteceu com aqueles que insistiram em sua rebelião contra o Senhor. A gente pode até usar dentro desse contexto aquela terminologia de que Deus é fogo consumidor, meus irmãos. Deus é zeloso. Deus é santo e ele não vai compactuar com toda sorte de maldade, de pecaminosidade. Agora, necessário era parar com aquela prática de rebeldia, se voltar contra o Senhor. E ao revisitarem o passado, eles iriam perceber o quê? Que a palavra de Deus sempre se cumpre, tanto para bênçãos quanto para aqueles que perseguem, deixa eu ver aqui, quanto, é, quanto também para o juízo, conforme o versículo 6. Deus pune, Deus disciplina. Deus manda o juízo não porque quer destruir, quer acabar com a raça humana, mas por conta da sua santidade, desejando literalmente um arrependimento. E a imagem que é expressa no versículo 6 é de que a palavra do Senhor persegue aquele contra o qual ela foi proferida para o bem ou para o mal. Ou seja, ela vai se cumprir. Deus vela literalmente pelo cumprimento de sua bendita palavra. Agora, depende da nossa postura. Se o nosso coração está inclinado para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo. Se nós estamos sendo obedientes ao Senhor ou, quando não, desobedientes. Porque quando pecamos contra Deus, precisamos nos arrepender imediatamente. Às vezes as pessoas, diante de alguns cenários bíblicos, inclusive, acham que tudo acontece assim de uma hora para outra. Mas não é bem assim. A gente vê na historieta sobre o chamado filho esbanjador, o filho pródigo, como ficou comumente conhecido, que ele se arrependeu. Diz, inclusive, que ele estava sem o juízo, fora de juízo, mas ele se achou, ele se encontrou, ele caiu em si. Coisa boa depois desse arrependimento, mas passou um período. Não foi logo imediato. Ele saiu da casa do seu pai com a sua herança, e quando chegou, digamos assim, lá na cancela, como se dizia no popular, é, quem viveu na roça sabia disso muito bem, que havia aquela porteira, ou quando não, uma cancela, mas quando chegou lá na frente, ele voltou. Pelo contrário, ele foi, viveu a vida dissoluta, passou um perrengue e voltou, graças a Deus. Mas acontece que, quando a gente vê, por exemplo, Davi, ele se arrepende. Mas, se você analisar bem, o arrependimento de Davi se dá mais ou menos um ano depois. O ideal é que a gente não pecasse. Mas, se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. A gente não deve viver na prática do pecado. A gente deve pedir perdão a Deus, sim, sem dúvida alguma. Mas, na prática, esse arrependimento nem sempre se verifica imediatamente, mas é importante que haja esse arrependimento, porque urge. Não há como o Senhor nos perdoar e nos abençoar, senão por meio de um arrependimento sincero, seguido de uma mudança real em nossa vida. E somente por meio de uma conversão verdadeira ao Senhor podemos restaurar
a nossa comunhão com Ele e experimentar novamente suas bênçãos em nossa vida. Entremos agora em mais um tópico: as visões de julgamento e restauração. É importante que a gente leia, sem dúvida alguma, a palavra de Deus para nos situar. Por quê? O livro de Zacarias vai apresentar nada mais, nada menos do que 8 visões que vai descrever simbolicamente o julgamento dos inimigos do povo de Deus e a total restauração deste. A primeira visão é a dos cavalos, onde a gente observa que o profeta viu um cavalo vermelho acompanhado de outros cavalos vermelhos, baios e brancos. O significado é que agora as nações estão em paz e o povo de Deus em aflição, porém chegará o dia em que esse quadro vai se inverter totalmente. E é nesse tempo que o povo de Deus será consolado, mas os seus inimigos serão alcançados pela ira do Senhor dos Exércitos. A segunda visão fala sobre 4 chifres e 4 ferreiros. A representação aqui de que os 4 chifres vai indicar os impérios mundiais da época, que na sua arrogância, daquela maneira, acabaram dispersando o povo de Deus. E os 4 ferreiros vai representar o juízo do Senhor, que em breve virá contra essas nações perversas. Mas detalhe, note que foi dito claramente, representa o juízo de quem? Do Senhor. Deus não permite que uma nação pagã, por exemplo, seja instrumento de juízo. Deus, de uma forma direta, pune o seu povo por meio de um povo pagão. Em sua terceira visão, o profeta vai descrever um homem com um cordel para medir a cidade de Jerusalém. E qual é o sentido? É que Jerusalém será reconstruída e novamente habitada. Já os dispersos vão voltar, vindo de todas as partes. Deus mesmo vai proteger com seu poder e o próprio Deus vai vir e habitar no meio do seu povo. Na quarta visão, aparece a figura do sacerdote Josué, que está diante do Senhor, tendo um acusador. Porém, este adversário é o quê? Repreendido. E após de ter sido purificado, o sacerdote é consolado e tem a sua liderança confirmada pelo Senhor. Contudo, o sumo sacerdote Josué representa, segundo o autor da lição, um futuro renovo, uma referência ao Messias que Deus enviará para libertar e liderar definitivamente seu povo, e este vai trazer paz e justiça eterna para Israel. Uma referência ao príncipe da paz, à pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas tem uma figura que é do candelabro, um candelabro de ouro entre 2 oliveiras, que é justamente a quinta visão da parte de Zacarias, no capítulo 4. Através dessa visão, Deus vai advertir o povo dele, juntamente com a liderança, a prosseguir na reconstrução do templo, certo de que ele é que vai dar forças e poder para a obra. Ou seja, a obra do Senhor ficou paralisada, mas vai haver essa, essa finalização por conta dele. E Zorobabel, juntamente com seus companheiros, deveriam reconhecer que a força e toda a condição necessária era realmente vinda dos altos céus, porque era feita pelo poder do Espírito de Deus, de acordo com o versículo 6. Isso evidencia que quando Deus capacita, vai operar por meio de pessoas, pessoas que ele escolheu, é verdade, mas que ele mesmo capacitou, dotou, que é através de dom espiritual, quando não de talento natural, ambos sendo usados para a honra e glória do Senhor, bem como para a edificação do seu povo. E qual é o desfecho? A mensagem que o Senhor quer transmitir à nação por essas visões
é que ele mesmo vai destruir quem? Os adversários do seu povo, embora Deus já tinha disciplinado o próprio povo. E vai restaurar a própria a terra, uma referência a Israel, em breve. É o Senhor que vai capacitar e usar o seu povo e a sua liderança para realizar a sua vontade. Em outras palavras, Deus vai tê-los em suas mãos e vai direcionar, instruir e etc e tal. E o autor ele vai finalizar este tópico dizendo que o sucesso e a vitória do povo estão o quê? Condicionados à sua dependência do poder do Espírito e de sua submissão à vontade de Deus. Desta maneira, a gente já observa que Deus vai nos usar para realizar a obra dele. Ele pode realizar feitos grandiosos através de nós, porém, nós não podemos realizar com as nossas próprias forças, pelo nosso próprio poder ou ainda capacidade. E se você realiza a obra de Deus com sua capacidade, acredite em mim, e essa capacidade não é sua, não é minha, não é nossa. Essa capacidade vem de Deus, porque Deus nos faz com potencial. A gente precisa desenvolver e, enfim, empregar tudo para a obra dele, segundo o querer dele. E é justamente no poder do Espírito Santo. E precisamos, naturalmente, depender dessa capacitação, dessa operosidade do Espírito Santo para tudo que nós venhamos fazer. Em relação à pessoa de Jesus, ele vai nos dizer em um Novo Testamento, conforme está registrado, que sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. É em Cristo e no poder dele e no nome dele que nós realizamos as coisas que fazemos para a honra e glória dele, e como eu disse, para a edificação do seu povo. E sempre dependemos de nós mesmos, sucumbiremos, né? Se dependermos de nós mesmos, nós vamos sucumbir diante dos obstáculos e dos adversários que se colocam contra nós. E ainda que não esteja necessariamente diante de alguns obstáculos ou adversários que vão estar diante de nós, ainda que não esteja, a gente pode realizar a obra de Deus e ainda assim se sentir um tanto frustrado, vazio, porque neste caso estaríamos desprovidos das orientações de Deus, da voz do Senhor, etc e tal. Porém, quando dependemos do Senhor, nós temos a certeza de que Ele vai nos conduzir em triunfo, em triunfo. Não vou, em hipótese alguma, editar aqui, que é uma questão de tempo, mas, porém, quando dependemos do Senhor, temos a garantia de que Ele nos conduzirá em triunfo e não há obstáculo ou adversário que possa resistir diante da ação do poder de Deus. Concluindo, quais são as lições que nós tiramos e extraímos da palavra de Deus? Primeira, sempre que pecamos e desobedecemos à vontade do Senhor, precisamos fazer o quê? Nos arrepender de forma plena, verdadeiramente. Todavia, o verdadeiro arrependimento deve ser evidenciado por uma mudança prática e precisa alterar positivamente as nossas relações, primeiramente com Deus, mas também com outras pessoas. E tais relações devem ser pautadas na justiça, no amor e na misericórdia. Mas, em segundo lugar, também aprendemos nesta lição que não podemos realizar a obra do Senhor confiando nos nossos próprios recursos e capacidades. Mas certamente Deus vai desejar realizar essas grandes coisas dele por nosso intermédio. Mas o que realmente ele realizará por meio de nós depende de quê? Da nossa disposição de depender, ou seja, viver submisso às orientações do Espírito do Senhor. E está aqui a atividade proposta, já nessa parte final, escolher uma situação concreta em que você percebeu suas próprias limitações, como um desafio, uma decisão difícil, uma tarefa que parecia impossível, desafios pessoais, familiares, espirituais e ministério. Eis aqui a situação, você vai fazer o preenchimento e responder o que você sentiu ao perceber suas mãos vazias.
Como buscou depender de Deus nessa situação? Se você orou, leu a Bíblia, se confiou, isto é, esperou no Senhor, e o que aprendeu sobre esse agir, esse mover do Espírito? Finalizamos assim a lição de número 8, que fala sobre Zacarias, do capítulo 1 até o 4. Mas nós vamos voltar na lição 9 a falar sobre Zacarias. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. E até o nosso próximo vídeo na Escola Bíblica Online no Cantinho Teológico.